Aproveitando que eu vim trazer minha esposa aqui, está passando o médico para ele, eu sou missionário, eu sou pastor evangélico e eu prego a palavra de Deus pelo Brasil. O canal lá no YouTube chama Projeto Cristo é Vida, onde eu faço missões pregando a palavra de Deus, trazendo alerta para o povo, para a humanidade, quanto à volta de Jesus. Se você analisar a Bíblia, as profecias bíblicas, tudo que está escrito lá na Bíblia está acontecendo ou já aconteceu. E é tempo do ser humano se preocupar com a volta de Cristo e com a salvação da sua alma. A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O ser humano, ele tem uma alma, ele tem um corpo, ele tem um espírito. E segundo a palavra de Deus, a Bíblia, ela vem dizer que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E esse juízo está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo de 11 a 15. A Bíblia diz que haverá um grande tribunal, um grande julgamento, onde todo ser humano irá passar por ele. Infelizmente, a humanidade, o ser humano, ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado aonde a alma dele passará a eternidade. Porque o ser humano é um ser espiritual que habita em um corpo perecível, em uma matéria perecível. A Bíblia diz que o corpo descerá para o pó de onde veio. O espírito voltará para Deus que o deu e a alma ela vai seguir um caminho que você vai escolher aqui na terra. Porque Deus ele não vai se meter na sua escolha. Deus poderia transformar todo ser humano e salvar todos, só que Ele deu o livre-arbítrio ao ser humano. E Ele não vai contra a palavra dele. O ser humano é que vai decidir o caminho que vai trilhar rumo à eternidade. E a Bíblia, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele citou esses dois caminhos. Ele diz, confiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele. Não é pouco não, é muitos. É muitos. E ele disse, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, e são poucos os que o encontram. Que caminho é esse da salvação? Lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6, está escrito sobre esse caminho. O próprio Senhor Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho da salvação. Ele disse, aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Todo aquele que se envergonhar de mim aqui, segundo as palavras de Jesus, ele disse, eu também me envergonharei dele no dia do juízo. Olha o que está faltando aí, ó. O ser humano, a maioria, tem vergonha de Jesus aqui, ó. Ele se orgulha de Bolsonaro, de Flamengo, Palmeiras, Corinthians, de várias coisas. Mas quando se fala no Evangelho de Cristo, a maioria se irrita somente de ouvir a palavra de Deus. Mas isso também é uma profecia que está cumprida. Jesus disse que nos últimos tempos o Evangelho do Reino faria comichão nos ouvidos do ser humano. O Evangelho é para incomodar demônios, só que ele tem incomodado muitos seres humanos que não quer nada com Deus. E até que você que está ouvindo essa palavra. Denise Costa, Ellen Moraes, José Anísio, Carmen Lúcia e Filipe. Então o médico falar. Ele precisa se preocupar porque, como eu estou citando aqui, porque você é um ser espiritual que vai morar em um lugar eterno. Só existem dois reinos espirituais e só existem dois caminhos. Um desses reinos é o céu, o outro é o inferno.
Um desses caminhos que conduz ao céu é Jesus. O outro é o mundo, é o pecado. O ser humano ele pode trilhar o caminho, pode fazer o que quiser. Aqui é uma palavra, não é para julgamento, não é para julgar, porque a gente não é digno de julgar ninguém. Eu estou só fazendo uma ordem que Jesus ordenou para os seus discípulos, lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e diante. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, será condenado. A condenação é eterna. O ser humano, quando ele pratica muito crime, ele vai lá condenado pelo juiz aqui da terra e ele vai para uma penitenciária. Que seja de segurança máxima, mínima, seja, mas ele tem esperança de sair um dia. Porque ele fala com o advogado, ele vai, a família luta e ele é liberto. Só que lá, nesse reino espiritual das trevas, ninguém sai de lá. Aí o presídio é eterno. Depois que o ser humano descer da lá, ele vai gemer e chorar, ranger os dentes, seguindo a Bíblia. Vai ser desespero, não tem? O próprio Senhor Jesus que falou que lá é um lugar que arde com fogo e enxofre, que haverá pranto e ranger de dentes. E o ser humano mesmo assim não se preocupa. O ser humano mesmo assim, ele não se preocupa com a sua alma. E é tempo de você se preocupar, meu amado ouvinte da palavra de Deus. Eu venho pregando junto com minha esposa 20 estados brasileiros, somos lá do Nordeste. Eu vim em 20 estados pregando essa palavra. Em 8 estados eu fui expulso por pregar a palavra de Deus. 8 estados, 8 rodoviários do Brasil. A palavra não é mais bem-vinda no meio do ser humano. Qualquer assunto é bem-vindo. Menos a palavra de Deus. Profecia cumprida. Outra profecia que está cumprida é a falta do amor. O ser humano, se você assistir lá o Discovery Channel, lá no documentário da África, onde os animais selvagens dão exemplo de amor, de cuidado com o outro, é um animal selvagem, mais do que muitos seres humanos. Eu achei muito bonito a atitude com a minha esposa aqui, ela gemendo. Passou a noite inteira lá com a dor no abdômen. As duas mulheres pegaram a cadeira, o rapaz cedeu a cadeira. Aí eu fico observando, olha. Lá os animais selvagens, lá os cachorros selvagens, eles deixam os idosos, as mães com os filhotes e os sentinelas lá. E os fortes vão caçar. E eles caçam uma presa, eles enchem na barriga, além do limite, para quando chegar eles regurgitar e alimentar os que ficaram. O ser humano, se puder, ele mata o outro. Tem prazer de filmar o outro destruído para colocar num canal no YouTube, num Kawaii, no TikTok. Hoje a maioria está ficando famoso vendo, filmando as execuções e colocando na internet. A gente vê os leões, eles vão atacar os búfalos e os búfalos se unem para defender um que está sendo atacado. A maioria dos seres humanos, um ataca o outro sem motivo. Os animais selvagens ele mata somente para se alimentar, e quando ele se alimenta ele vai dormir. O ser humano mata o outro por prazer, muitos seres humanos. E olha que é a única criatura que Deus se arrependeu de criar foi o ser humano. Ela está ligando. Muito obrigado. Já está sendo atendida. Muito obrigado. Está sendo atendida. Olha, voltando aqui a palavra, olha, você vê, o ser humano, quando Deus olhou do céu, o pecado feriu as narinas de Deus, lá na antiga aliança. Sabe o que Deus falou para Noé? Noé, eu me arrependo de ter criado o homem. Eu vou destruir com dilúvio. E ele destruiu. Ele chegou lá para os Nínive, para as Jonas, e disse: Jonas, vai lá em Nínive e fala para os Ninivitas, eu vou destruir eles, se eles não se arrependerem. A Bíblia diz que Jonas foi lá, retrucou um pouco, depois voltou, obedeceu a Deus e pregou. Os Ninivitas se arrependeram. E Deus não
Deus destruiu os ninivitas. Só que os ninivitas voltaram a pecar, como outrora. No profeta Joel, Deus destruiu os ninivitas. Hoje só existe somente, a gente conhece por causa da Bíblia os ninivitas. Deus tirou um povo por meio de Moisés, lá no Egito, que era escravo. Deus ouviu o clamor do povo e tirou aquele povo da terra do Egito. Um braço forte ele foi lá e tirou. Só que aquele povo era tão ruim, tão murmurador, no deserto, Moisés fazendo grandes sinais ali, através do matou a todos. Naquela geração. E hoje, nos dias de hoje, Jesus comparou essa geração aqui, a geração de Noé. Ele disse, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, caçavam, davam sem casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio, não perceberam o dilúvio, levou a todos. Assim será essa geração. Essa geração que ouve a palavra de Deus e despreza o sacrifício de Jesus. Uma geração idólatra que adora políticos, adora atletas, artistas, mas não consegue adorar a Deus. O ser humano foi criado para ser adorador por excelência dele. Ele é o único digno de adoração. E o ser humano tornou-se adorador do outro, adorador de criatura, adorador de animais, adorador de imagens de escultura, de times de futebol, e não consegue adorar o Criador, que fez os céus e a terra, e que coloca em nós o fôlego de vida, que manda na vida e na morte. Irmão, essa palavra é para nós despertar e dizer o que é que eu estou fazendo com a minha alma, que caminho eu estou seguindo rumo à eternidade. Será que eu sou digno de entrar no céu ou eu vou ser lançado no inferno? A palavra de Deus é para confrontar o ser humano. Infelizmente, nós estamos em outra profecia também que Jesus profetizou. E nos últimos tempos surgiriam falsos cristos e falsos profetas enganariam muitos. Muitos falsos profetas têm manipulado o evangelho com mentira, com uma mistura de riqueza na terra, de prosperidade de bênção. E o povo gosta de bênção, de milagre, e corre atrás dos falsos profetas. Nós podemos ver grandes tempos aí, mentindo com o evangelho de Deus, dizendo que quem for lá vira empresário, quem for lá fica rico, quem for lá vão, e a multidão vai correndo atrás dos falsos profetas. Só que o evangelho não é para a santificação. Ele é pregado para o arrependimento do ser humano pecador, porque o ser humano precisa se arrepender. O João está gravando ali, porque essa palavra vai para outros países, para outros lugares, através da rede. Mas é para o seu bem. Sabe por quê? Porque esse evangelho vai ser pregado para o ser humano não ter desculpa no dia do julgamento. É a última profecia que falta, o último sinal. É a pregação do evangelho. Jesus disse, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Sabe por quê? Para o ser humano não ter desculpa. E na hora do julgamento dizer, Senhor, não vi a tua palavra, ninguém pregou para mim, ninguém me orientou, ninguém me ensinou o que eu devia fazer para chegar na salvação da minha alma. Aí ele vai dizer, aparta-te de mim, maldito, que eu nem te conheço. Vós que está te traz iniquidade. Sabe por quê? Porque a gente orienta o ser humano, e o ser humano vai para outro caminho. O ser humano continua na desobediência a Deus, mesmo sabendo que isso custará a sua condenação. O julgamento, lá de Apocalipse que eu citei, está escrito assim, ó, João escrevendo lá o livro das revelações de Apocalipse, que Jesus revelava a ele. Ele disse, eis que viu um grande trono, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E viu os mortos, grandes e pequenos, foram colocados diante do trono para serem julgados. E o que estava sentado sobre o trono abriu um livro, e abriu outro livro, que é o livro da vida. E o mar deu seus mortos que nele havia, a terra deu seus mortos que nele havia, a morte e o inferno deram seus mortos que nele estavam.
E cada um foi julgado segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, aonde é a segunda morte. Todo ser humano tem medo da morte, né? Do corpo, não? Tem? Quem quer morrer aqui? Ninguém, né? Nem eu quero também, mas nós vamos morrer. Na carne todo mundo vai morrer, ninguém escapa da morte. Agora o pior não é a morte da carne, o pior é a segunda morte. Só porque ela é eterna, é a morte da alma. O ser humano que morrer a segunda morte, ele vai ser lançado no lago de fogo. É por isso que eu estou orientando você para pegar o caminho da salvação da sua alma, que é Jesus Cristo. Aceite a Ele como Senhor e Salvador. Talvez haja misericórdia para a sua alma. Faz 20 anos que eu faço missões. Ouvindo essa palavra, porque a Bíblia está cumprida. A profecia desses falsos profetas está no Brasil. O anticristo já está na terra. O falso profeta da Bíblia já está na terra. A Bíblia se cumpriu todinha. O ser humano não se preocupa, mas é tempo de se preocupar. Que caminho você está seguindo? Que caminho você está seguindo rumo à eternidade? Porque você vai se encontrar com ela em breve. Vai demorar muito não. O ser humano não se preocupa, mas com um simples vírus. Só no Brasil morreu 700 mil pessoas. Há poucos dias atrás. O ser humano já esqueceu. O ser humano tem a memória curta, já esqueceu. A chuva veio para ser bênção do céu. Só que ela veio em forma de morte há poucos dias. Morreu muita gente. Em Pernambuco, na Bahia, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, a chuva que é bênção. Terremotos, tsunamis, guerras, nação contra nação, reino contra reino. Tudo isso é bíblico. Jesus profetizou em Mateus 24. E o ser humano está nem aí, deixa a vida me levar. Só que ele tem que se preocupar de uma coisa: a vida vai levá-lo, o caminho que ele vai seguir. Só que lá no final, a Bíblia diz: há caminhos que para o homem parecem direito, mas no final é caminho de morte, essa morte é eterna. O ser humano pode seguir o caminho que ele quiser, só que lá no final vai ter um julgamento, e vai ter um grande juiz lá que vai saber tudo o que você praticou, porque ele conhece até o íntimo de seu coração, até seus pensamentos. Eu não consigo ver seu pensamento, ler seu pensamento, mas Deus conhece até o pensamento que você está pensando a respeito da palavra dele aqui. E tudo isso está sendo escrito lá no livro da vida, que é o dia do julgamento. A Bíblia diz que aquele que abrir o livro, cada um será julgado segundo as suas obras, segundo o que estiver escrito nos livros. Então se preocupe, meu amigo. Essa palavra hoje, Deus abençoe o senhor, viu, meu irmão? Eu vi o senhor prestar atenção no livro. Olha, eu ia embora sem pregar. O Espírito Santo disse: fala de mim aqui. Fala de mim aqui. Porque tem pessoas vazias de Deus que estão preocupados somente com essa terra. Procure se encher de Deus, da presença de Deus. Procure se arrepender dos seus pecados. Dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus, ele olha do céu e ele conhece os maus e os bons da terra. Ele conhece todo ser humano, por dentro e por fora. E nós precisamos correr para ele e nos arrepender, como Zaqueu, cobrador de impostos. Não é tempo mais, irmão, de ficar preocupado com esse mundo. Esse mundo aqui jaz no maligno. Você tem que se preocupar com o Rei dos Céus. Você tem que se preocupar com a sua alma. Tem que se preocupar com a sua alma. E o Evangelho é para ser pregado fora dos tempos. Fora dos tempos é de graça. Você vê que é todo falso profeta que estão cobrando para pregar e outra coisa, só quer pregar nos tempos. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quer dizer, criatura é aquele que ainda não aceitou Jesus.
Porque Deus criou o homem a sua imagem, conforme a sua semelhança, e só se torna filho de Deus quando aceita Jesus Cristo. A Bíblia diz, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você tem que aceitar Jesus. Não tem outra saída. Se você quer a salvação da sua alma, tem que aceitar aquele que perdoa o pecado. O único que tem poder de perdoar o pecado é Jesus Cristo. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Corra para Jesus, aceita Ele e seja salvo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe. Jesus te ama, viu?